Ai, Jesus da glória. É sempre assim, né? É de suar o bigode. Deixa eu já abrir aqui, porque depois eu me perco tudo. O quê? Como assim? De suar o bigode? Ah, os ditados? Não, eu nem vou entrar na linha dos ditados, porque senão ferrou, né? Hoje eu já cheguei falando... Se a tomada parece com um porco, não é tomada. É. Mais ou menos isso. Mas o bom é que quem anda comigo já sabe, né? Eles tentam interpretar que ditado que eu tô falando. O Paulinho ainda vai fazer um livro só com os meus ditados. Eu vou ficar rica. Ai, gente. Bom, depois me traz, Paulo, uma água aí. Hoje a gente, então... Eu tô falando baixinho? Paulo. Quando é Paulo, o negócio tá... E Cristiane, né? Cristiane. Ai, ai. Bom, gente, hoje então a gente começa... Nossa! Eu vou economizar, pode deixar. Esse é um sinal. Ai, gente. Bom, hoje a gente dá start a uma nova série. Nós, domingo passado, encerramos a nossa primeira série aqui do projeto, que foi a série que nós aprendemos com a Ibabe e a Ed Renekiewicz, né? E nós compartilhamos, então, aqui na nossa comunidade, né? Nunca tinha falado nossa comunidade, mas nós somos uma comunidade. E então nós falamos sobre 11 semanas sobre evangelho, entre o que ouvimos e o que de fato vivemos. Então nós ressignificamos muitas coisas na qual talvez em algum momento da nossa jornada nós tenhamos aprendido de uma maneira, mas com a ótica da graça, com a ótica de Jesus, a gente chama a chave hermenêutica sendo Jesus, nós trouxemos um novo olhar de como andar com Deus, andar com Jesus, como compartilhar vida, humanidade, né? Então, para quem perdeu algum episódio, eu confesso para vocês que vira e mexe, eu tenho que ir lá acessar no nosso playlist do YouTube para que a gente possa relembrar, né? Porque é muita coisa, é muita informação. Então, por isso que a gente anda em comunidade, para que a gente possa ser lembrado dessas verdades a respeito de Deus, Jesus e a respeito de nós. Onde estamos dentro desse contexto todo, né? E nós íamos começar uma nova série, né? O Paulinho até lançou aqui, nós ia falar sobre rituais. Mas, como a gente não é governado por si só, né? A gente escolheu viver dependente de Jesus, nós mudamos essa rota um pouquinho para falarmos um pouco mais, de uma forma um pouco mais profunda, digamos assim, sobre a palavra graça. E está sendo um desafio, por isso que eu estou com a boca assim, está sendo um desafio até para nós que estamos aqui na frente. Porque é uma série onde a gente tomou conhecimento desse estudo início desse ano. Eu não lembro se foi o ano passado, acho que foi início desse ano. Então ela é um estudo muito recente para nós também. E eu acho isso fantástico, porque nada melhor do que a gente aprender juntos, né? Então nós estamos estudando muito. Ontem eu confesso para vocês que eu entrei em surto. Sabe aquele estudo, aquele ensino onde vem para dizer para você, abaixa a tua bolinha que você não sabe absolutamente nada do jeito com que eu me movo. E a gente conheceu a graça em 2000, teve contato com a graça de Deus, só a graça de Deus, o favor imerecido, sem nada de lei misturado, em 2015 o Paulinho teve contato. Então nós viemos nessa jornada. Então isso já vai fazer quantos anos, né? E aí chega um ponto que o ser humano tem aquela coisa, agora eu já sei tudo sobre a graça, né? E aí vem esse povo louco que nós decidimos caminhar junto, que é o pessoal da igreja
Um Lugar Comunidade de São Paulo, o pastor Edson, o pastor Marcelo, o pastor Marco Apolônio, o pastor Alquedan. E nós temos andado muito com eles, né? E na questão, assim, o online hoje é uma bênção, porque eles são de São Paulo, nós aqui do Rio Grande do Sul, mas ele veio para nos conectar e é muito maravilhoso isso. E então nós decidimos começar então uma nova série que é de 17 semanas. Então nós vamos começar ela esse ano e nós vamos terminar ela o ano que vem. Então, para quem está online também pode estar acessando, né? A gente também vai falar hoje, mas aí quarta-feira já vou acessar de novo. Então vai ser uma jornada linda onde a gente vai poder estar falando sobre esta palavra que vocês escutam muito, que a gente escuta muito, mas que ainda, às vezes, ela é simples, mas ao mesmo tempo, como o Paulinho falou, ela é muito profunda. E é tão profunda que ela não tem uma explicação, é isso. A graça de Deus é como se a gente dissesse, tá, a Bíblia está fechada, mas a graça é muito maior do que isso. Né? A Bíblia ela é inspirada, escrita por homens, inspiradas por Deus. A gente segue a Bíblia, histórias bíblicas, mas hoje a nossa chave hermenêutica para tudo que está aqui, ela é graça, ela é o favor de Deus, ela é a bondade de Deus. Então a gente vai falar sobre essa palavra que hoje na questão cultural e social, tudo que é de graça tem que se desconfiar, parte-se daí, né? Então ela já vem com esse conceito. Tá, como assim, Cris? É só isso? Não tem mais nada para mim fazer? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Nós já falamos nos 11 episódios que a gente falou sobre o Evangelho, nós falamos muito sobre a graça. Nós trouxemos quem é Deus, quem é Jesus, né? Tudo isso a gente trouxe de uma forma assim mais rápida. E esses estudos a gente vai trazer, eles são um pouquinho mais profundos e um pouquinho mais longos, mas vai fazer muito sentido. Espero que faça sentido para vocês, assim como está sendo para nós. Se não fizer sentido, está tudo certo, a gente pode tomar um café e conversar, porque às vezes o que vira aqui, o que não virou aqui está virando aí e a gente pode compartilhar. Então, eu falei para vocês, então, esse episódio vai ter 17 semanas, a gente aprendeu com os pastores da igreja um lugar comunidade de São Paulo, e eles usaram como base, além da Bíblia, eles usaram como base um livro que é de Richard Reis, que ele é um teólogo especialista em Novo Testamento, e Christopher Reis, que ele é filho do Richard, e ele é especialista no Antigo Testamento. Então, um era especialista no Novo e outro no Antigo. E esse livro, no qual a nossa série vai ser baseada, ele foi escrito em 2024. E em 2025, o Christopher Reis faleceu. Então, essa série foi até uma homenagem a esse teólogo para trazer tudo o que ele estudou, né? A teologia dele é uma teologia extremamente poética, sensível, profunda, humana de Deus, assim. Então ele inclusive é um dos teólogos mais influentes das últimas décadas, para vocês terem uma ideia. Então esse livro, ele tem como título, o Paulinho está extremamente ansioso que eu fale ele em inglês, mas eu sou péssima em inglês, então eu não vou fazer esse mico aqui. Não, ele queria fazer esse corte, eu tenho certeza. Em português, diz mais ou menos assim, diz assim, né? A amplitude da misericórdia de Deus, sexualidade dentro da história bíblica. Segura aí, segura nas cadeiras. Inclusive, eu até vou ler bastante aqui, porque eu preciso trazer um trecho desse livro que vai ser o princípio, a base, juntamente com a Bíblia, para toda essa nossa série. Então, fazendo um contraponto, em 1996, Richard escreveu um livro chamado A Visão Moral do Novo Testamento. Lá ele falava sobre éticas cristãs. Então,
como o cristão deveria agir com a questão do divórcio, com a questão do pecado, com a questão do racismo, com a questão, inclusive, da homossexualidade. E esse teólogo ficou extremamente famoso no mundo inteiro a partir do capítulo 16 deste livro que ele escreveu em 96, que dizia o seguinte, que a igreja deveria receber todas as pessoas, independente da sua escolha sexual. Todas as pessoas, independente da sua orientação sexual. Mas se ela se declarasse abertamente homossexual e quisesse casar, isso não seria correto. Então, elas teriam que assumir o celibato, que é, fique, como você é e não case, não assumir o celibato. Porém, o tempo passou, ele teve uma mudança de visão e compreensão a respeito disso, com base na Bíblia, e aí ele fez esse livro, que a gente vai ter como base na nossa série. Embora a palavra sexualidade, eu vi que vocês fizeram uau, né? Embora a palavra sexualidade ela esteja no título desse livro, esse livro não é sobre só sexualidade. Ele é um livro sobre teologia bíblica. Isso é importantíssimo, vocês terem essa compreensão, né? Então, ele é um livro que a preocupação dele era trazer o caráter de Deus. Então, nós vamos discorrer, nessa série, vamos falar também sobre a questão da sexualidade, mas o princípio, a base é falar sobre o caráter de Deus. Como Deus se relaciona conosco. Como concebemos o caráter de Deus em nós e como isso influencia a nossa maneira de viver a nossa espiritualidade, de viver o relacionamento conosco e com as pessoas e como isso constrói o que nós somos aqui em comunidade, porque nós termos essa compreensão afeta diretamente nas nossas relações partindo de nós conosco mesmo e de nós entre nós, Então, eu vou ler para vocês agora um trecho bem curtinho do livro para que vocês possam ter a compreensão aí do raciocínio do Richard e do Christian. Ao contrário da ideia comum de que as leis de Deus foram escritas uma vez e que são imutáveis, a história bíblica realmente de Deus e da humanidade é aquela em que as leis estão sob constante negociação e revisão. Muitas vezes, diferentes colocações de leis na Torá dizem coisas diferentes sobre os mesmos tópicos. Há também histórias de Moisés repensando as leis quando ele foi pressionado por pessoas para uma boa causa, ao contrário da ideia comum de que o povo de Deus era uma entidade claramente definida com bases, fronteiras étnicas e nacionais. Vários textos do início da Bíblia em diante mostram que o plano de Deus sempre foi mais amplo e que novos grupos eram regularmente convidados da marginalidade. Mesmo quando as leis bíblicas existentes expressamente os excluíam e condenavam. Ao contrário da ideia comum de que as decisões de Deus são eternas e imutáveis, há inúmeras histórias de Deus mudando a sua mente e outras das quais Deus declara que os julgamentos passados foram muito extremos. Deus até admite que algumas das leis que ele havia dado não eram boas. Ele cita no texto de Ezequiel 20, 25. Por isso lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Ao contrário da ideia comum de que o Novo Testamento traz um fechamento completo e final da revelação de Deus, o próprio Novo Testamento promete que o Espírito Santo continuará a guiar a comunidade dos seguidores de Jesus para verdades novas e surpreendentes. No discurso final de Jesus com seus discípulos no Evangelho de João, ele coloca assim: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora.
Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não fará por si mesmo. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Isso está em João 16, do 12 ao 13. Estes são os princípios, digamos assim, não gosto de usar muita palavra princípio, a base da nossa série, né? A proposta é que a gente cresça numa teologia mais positiva, numa jornada de compreensão mais ampla a respeito de quem Deus é. Então, eu queria ler com vocês agora em Efésios 2, do 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Depois que eu tive contato com a graça, esse versículo anda debaixo do nosso braço o tempo inteiro. Porque ele é um divisor de águas. Então, há 15 anos, mais ou menos, eu e o Paulinho, a gente andou dentro do sistema religioso. Nesses 15 anos, mais ou menos, a gente foi uns 10 anos líderes desse sistema religioso. E nós passamos por mais de 4 instituições, cada uma com as suas características, a sua linha, as suas doutrinas, os seus dogmas, o seu jeito de viver dentro dessa instituição. Então, a gente tinha um ritmo, um estilo de vida mas bem diferente do que a gente tem aqui com essa comunidade de graça. Era uma loucura. Eu lembro, assim, que a gente entrou e aí a gente queria servir, e a gente queria ser do Paulinho do louvor, e daí eu queria ser as relações públicas do local, e eu queria estar servindo. Eu fui do louvor. Gente, verdade, eu fui do louvor. Então, o Paulinho dizia o seguinte, quando faltava um músico, a Cris ia lá. Então, o servir, porque a partir do momento que... Sem volume. E eu aqui, ó. E ele sem volume. E aí eu pensando, eu olhava as pessoas chorando, eu, cara... Eu sou do canto, né? Lá do canto. Então, assim, a gente queria estar imergido naquilo. Era uma loucura, meu Deus, eu fui salva, mas é importante você servir, você compartilhar, você sentir a necessidade de transbordar na vida do outro que está fazendo sentido para você. E aquilo começou, a gente vivia muito assim, né? E eu lembro que chegou um ponto que eu já não queria mais nem estar em casa, eu não queria estar com os meus amigos que tinham, ao meu ver, uma vida louca, né? Que não estavam na igreja. Aquele lugar, para mim, era um lugar extremamente... daí eu tive toda uma desconstrução de mim mesma, porque eu tinha um jeito de me vestir, de me falar e tal, e algumas denominações que nós passamos, tinha algumas coisas que eu não podia, dentro do ensino que era me passado, de gerações para gerações, foi me passado que eu não podia usar algumas coisas, enfim, né? E teve é engraçado que o pastor que nos ensinou essa ministração, ele conta a jornada dele. Ele era pastor, né? Então ele conta que ele passou por várias cidades ministrando e pregando, assim, tendo uma vida louca que nem eu e o Paulinho tinha também.
Eu lembro também que eu e o Paulinho teve uma época que nós não tinha gasolina para botar no carro, mas nós tínhamos que estar na igreja servindo a igreja. Gente, aquele carro andou até sem gasolina. Então, assim a gente empurrava para ir para a igreja, porque nós tínhamos que ir para a igreja. Era 7 dias, 7 noites, de segunda a segunda. E aí o pastor Marcos fala que ele chegou numa igreja e quando ele foi no ministério infantil, tinha um Jesus Cristo no flanelógramo, bem assim, ó, dando um cala-boca nas crianças que entravam na escolinha infantil. E quando ele falou isso lá na ministração, eu me lembrei na hora, todas as coisas que quando eu conheci a graça eu tive que recuperar no coração da Celine, principalmente. A Aninha também teve uma fase, né, Aninha? Que era, dentro dessas instituições que a gente participou, eu queria servir. Então, aonde tinha buraco de gente faltando, eu ia. Na cozinha, no Ministério de Louvor, na recepção. Fui secretária de instituição 5 anos. E também fui do Ministério Infantil, por incrível que pareça. Eu só não dava aulinha para os adolescentes, porque eu tinha um medo de eles me confrontar e dizer, né, vamos estudar a Bíblia aqui, ó, vamos se confrontar, eu não sabia a resposta. E aí eu dava aulinha para as crianças infantil. E quando eu dava aulinha, foi me apresentado o seguinte, Cris, a primeira coisa que você tem que fazer no Ministério Infantil é apresentar um plano de salvação. Quem já foi de igreja sabe do plano de salvação. É uma caderneta, uns cartão assim, ó, e daí tem o cartão, tudo é representado com coração e tal, às vezes eu fazia na mão. Então tem o cartão amarelo, que Deus fez, tudo resplandecia ouro, tudo era bom. Aí depois entrou o pecado, daí era um coração preto, coração preto. Aí depois entrava Jesus na história, o coração vermelho, que daí era a obra da cruz. Aí depois você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o coração fica limpinho, branquinho. Aí depois fica o coração verde, porque o verde representava assim, alimento, você tinha que manter isso para você não perder a salvação. Gente, teve uma situação com a Celine, que ela era bebezinha, ela nasceu dentro do sistema religioso. E a gente sempre cantava, inclusive cantava a musiquinha, o sabão, lava o seu não sei o quê, nem lembro, graças a Deus. E aí, gente, um dia, e ela... Não, calma, deixa eu contar, não lembro, ainda bem. E aí, lava o coração. Mas o que eu quero falar é o seguinte, a gente ministrava para as crianças que elas tinham pecado dentro delas e que o coração ficava preto. E aí, se ela não aceitasse Jesus como Senhor e Salvador, o coração ia continuar preto. Um belo dia, eu estava pegando o ônibus com a Celine, Visatão. Ela olhou para uma pessoa negra e disse, mãe, ele tem um coração preto. Na minha cabeça aquilo era tão claro, meu Deus, é isso que a gente tem que ensinar. E eu ensinava a gente ao pé da letra, eu sou daquelas pessoas que escuta tudo que o pastor fala e aplico E aí aí a gente, não, minha filha, não sei o que, Deus, teve uma época na igreja até que mudaram esse nome, mudaram para coração escuro, mas isso é o mínimo. A gente não sabe o profundo da consciência da criança, da estrutura que eu crio do caráter de Deus no coração dela. E aí a Aninha me lembrou hoje que tinha um negócio assim, ó, quanto mais perto do pecado, mais longe de Deus você está. Então o relacionamento da criança era esse. Eu preciso estar perto de Deus, porque senão eu vou estar no pecado. E se eu estiver no pecado, eu vou para onde? E aí, era essa a vida que nós conduzimos as crianças. E até hoje isso acontece. Então, que ideia de Deus a gente estava plantando na ideia, na mente delas. Tanto que eu dizia, filha, você sabe que se você mentir, você vai para o inferno. E o pai da mentira é quem?
o diabo. Então, assim, isso era, sim, a gente pregava sobre o amor de Deus, sobre o cuidado, sobre a proteção, nós temos para a glória de Deus, tudo isso era falado, mas esse outro lado também era falado. Existia um amor incondicional condicionado. Um Deus que limita, condena e exige reverência. Uma reverência que muitas vezes eu fui reverente artificialmente. Eu reverenciava de uma forma forçada, com medo, dentro do sistema. Eu deixei de usar o que eu era, o que eu gostava, de fazer as coisas que eu gostava, porque eu era obrigada a ter isso, a me mover dessa maneira para ter um relacionamento com Deus. Já falamos aqui para você sobre a vara da disciplina. A minha filha, ela era obediente quando criança, pequenininha, por medo da vara da disciplina, né? Que era muito camuflada porque não podia aparecer por causa da lei da palmada. Então isso também é a coisa mais tenebrosa ainda do que o cartão do plano de salvação. E assim a gente vai construindo, né? Um Deus que obriga você a ser quem você não é só para agradar. Então tudo que eu queria ser, eu não podia ser porque eu precisava agradar um Deus. Assim a gente vai construindo desde cedo essa imagem distorcida do caráter de Deus. Esses dias me perguntaram, mas o caráter de Deus não muda. E eu fiquei com isso, eu não dei resposta, nada. E aí eu, estudando aqui, será que é bem isso? Será que o Deus que apresentaram, a gente falou já na outra série, né? Qual o tipo de Deus que te apresentaram, né? Então aqui foi algo que a gente viveu. E se eu fosse abrir agora para alguém falar, eu tenho certeza que mais pessoas aqui viveram situações onde dentro do sistema religioso eu tinha que ter uma prática, uma pregação, uma conduta que não batia com esse Deus de amor incondicional. Então, doutrinariamente, dizemos Deus é amor, mas sempre tem um enorme mas, né, junto, como se o amor de Deus fosse condicionado a certos comportamentos. Então, o acesso de Deus dentro de qualquer sistema, ele é aberto, mas ele é controlado. A gente às vezes não pensa nisso, mas quando eu me deparei com isso, ele é aberto. Ele é aberto. Você é amado, você é acolhido, mas ele é controlado. Definindo quem pode e quem não pode para receber favores divinos ou apenas inflar egos. É a mesma questão que o Paulinho falou do dízimo. Ou é para recebermos favores divinos, ou é para inflar egos. E isso gera uma insegurança enorme do meu relacionamento com esse Deus. Gera um medo, achando que a salvação pode ser perdida. Escutei muito isso há poucos anos atrás, ano retrasado. Cris, mas Jesus Jesus morreu por ti na cruz e você está salvo, mas você pode perder a sua salvação. Agora eu faço uma pergunta para mim e para vocês. Como eu posso perder algo que não fui eu que conquistei? O resultado disso tudo é uma neurose espiritual. E é tão cativante, né? Tem até um hormônio que estão dizendo, o hormônio o som das igrejas, né? As paredes pretas, o abraço, eu sou aceito, eu sou escutado, mas pode ser muito ilusório. Por isso que às vezes aqui no Graça a gente diz para vocês, nos questionem. Se em algum momento nós condicionarmos vocês a viver um tipo de Deus, obrigatoriamente, vocês precisam nos questionar, porque é muito sutil. Tem igrejas que é escancarado isso. Você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, você tem que se consagrar. A galera do louvor, então, coitados.
Não sei o que é pior, se é os jovens ou a galera do louvor que mais sofre dentro do sistema religioso. É uma disputa de santidade dentro das igrejas absurdas. Porque eu orei mais, o outro orou menos, esse aqui, ó, sei lá, deu B.O. lá na casa dele, então ele não pode subir no altar porque o altar é santo. Então, são coisas que pegaram do caráter de Deus, baseado nas escrituras rasas, e trouxeram para uma sociedade. Então, um Deus que não... Um Deus assim. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês. Como que existe um Deus onde diz que me ama incondicionalmente? Porque a palavra incondicionalmente, ela não tem outro significado. É sem condição. Ele me dá uma condição. De que forma eu consigo amar um Deus assim? Que a qualquer momento vai me punir. Que a qualquer momento, se eu pisar fora da linha, ele vai me condenar e vai me levar para o inferno. Eu tinha uma ilusão de amor com esse Deus. E era um amor assim, ó. Meu Deus, Paulinho, nós não oramos hoje. Hoje, se Deus voltar, ferrou. Então, era um Deus temido. E como amar alguém que parece estar sempre pronto para condenar a gente? Não posso odiar. Aí, o que acontece? A gente não pode odiar Deus. E aí a gente não odeia Deus, porque se a gente odiar Deus, a gente vai pro inferno. Aí eu canalizo. Pensa comigo, Rafa. Eu canalizo. Eu não sei nem o que está acontecendo comigo. Eu só sinto uma insatisfação. Eu me sinto um peixe fora da água e eu vou para os cultos e eu choro, me sentindo uma merda. Porque eu não orei o suficiente, porque eu não me santifiquei o suficiente, porque eu não consegui fazer todas as leis, e aí eu tô pensando mal daquela situação da irmãzinha do lado, e aí eu fico muito mal. Eu fico extremamente pesada, né? E aí eu pego essa frustração, essa energia de insatisfação, que no final, ou nem no final, se torna preconceito, se torna julgamento, se torna perseguição e eu me torno uma pessoa crítica. No retiro, teve uma amiga minha que foi e ela falou, enquanto a Cris vivia a lei, eu deletei ela do Instagram. Eu não suportava ver ela no Instagram. Porque ela simplesmente virou a auréola, ela dizia, a auréola dela a minha auréola era tão torta que não dava para ficar com a auréola reta da Cris. E era assim que eu me posicionava, eu era a mais santona da tribo. E aí o que acontece? Uma visão errada de Deus, ela afeta diretamente minha vida espiritual e também meus relacionamentos, porque como eu não posso ser indignada com Deus, pô Deus, é poucos assim que dizem, pô Deus, o Paulinho quando falou, pô Deus, desce aqui que eu vou te dar um soco, ele já estava entendendo a graça, porque o cara não fala isso, de medo, e aí a gente joga isso no outro. Então o Paulinho e eu quase se matava dentro de casa. Não foi com 2, 3, mas foi com vários líderes da igreja que nós discutíamos, mesa redonda, jogava merda no ventilador, porque a gente queria um ter mais direito que o outro, um ter mais razão do que o outro, um mais santidade do que o outro. E aí nós não brigávamos com Deus, nós refletia no outro. Eu notei tudo, gente, porque é assim, ó, não posso esquecer nada. Ele não pode dizer isso. Aqui, ó, vamos ver. O diferente de mim. Então, e aí, quando a gente começou a ter essa virada de chave da graça, nós ainda estávamos dentro do sistema. E aí o Paulinho fazia aquela pergunta que ele fez para o Saulo. É Saulo? Dizia, tu tá salvo? E as pessoas diziam, não tô salvo, não tenho certeza. E ele dizia, eu tô salvo. Aí ele foi chamado como o homem da graça. Nossa, é o homem da graça. O gracioso.
E esse homem da graça tinha um tom de arrogante. Ah, esse cara é arrogante, quem ele pensa que é para dizer que está salvo? Ele não é o mesmo, ele não tem o mesmo Deus que eu. Como que ele está dizendo que ele está salvo? Eu faço tudo certinho, olha ele aí bem louco, falando que vai dar soco em Deus. Entende? Então, afinal, como posso me sentir salvo diante de Deus se o comportamento do outro não está compatível com a minha ética moral, com o meu comportamento? O diferente de mim, com comportamentos que dentro da minha ética distorcida, baseada nesse caráter errado de Deus, como ele está dizendo que está certo? Porque a gente tem uma ética distorcida. Paulinho já falou aqui. Muita gente, nossa, Moisés o homem, Davi o homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha milhões de concubinas e mulheres. Milhões, não sei quantas. 1000 concubinas. Então, assim, o que está certo? A gente tem uma ética moral que rege a minha escolha de vida, tem uma ética moral. E aí essa ética moral eu converto também para o caráter de Deus. Eu defino qual caráter o meu Deus vai ter. E, gente, eu não tinha me dado conta disso até o início desse ano. Enquanto isso, eles diziam que eu me esforço, me disciplino nesse caminho de santidade. Eu tinha uma santidade robótica, artificial, para ser aquilo que eu deveria ser. Gente, esses dias, o Miro foi numa igreja e ele chegou para mim e ele falou: meu Deus, tu é muito parecido, tu tem a voz muito parecida, o jeito muito parecido com uma pastora de lá. Eu entrei em crise. Eu super admiro, assim, ela, a pessoa. Só que isso é resquício de uma época onde o jeito que a pessoa aqui na frente falava, a gente seguia. Porque se a gente não andasse para lá e andasse para cá, e a gente não conseguia convencer os outros, tinha técnica. Eu fui treinada para falar com voz de uma esposa sábia. Eu fui. Eu conto isso para as pessoas dizem: eu não estou acreditando, Cris. Principalmente quem nunca viveu dentro de um sistema rigoroso, assim, rígido. Olha para mim e fala: não acredito que tu caiu nessa cilada. Eu caí. Então, a gente cria essa santificação robótica artificial. Mas como alguém diferente de mim pode se sentir amado e aceito por Deus? Como que essa pessoa se sente amada por Deus e eu não, se eu tanto faço? Então, eram questionamentos que a gente tinha também. Por isso, uma ideia errada sobre Deus que influencia diretamente a qualidade da minha vida espiritual e a qualidade da minha vida comigo mesmo e a qualidade das minhas inter-relações. Então, o conceito de Deus não pode vir da nossa opinião, não pode vir da nossa cultura ou vivência, mas da forma como ele, de fato, se revela nas Escrituras. E a gente sempre fala que é muito importante a gente enxergar até de que forma a gente lê as Escrituras. Então, essa série a gente não vai tirar de outro lugar. A gente tem as Escrituras e a gente tem o livro de apoio do Richard, do Christian. Então, em Romanos 1:20, vocês podem ler... Deixa eu ver se eu abri aqui, deixa eu ver. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Então, o conceito de Deus não pode vir da nossa opinião, né? Aqui está dizendo o seguinte: se dentro da perspectiva tradicional da teologia de Deus,
Deus seria autossuficiente. Quem já escutou isso, que Deus é autossuficiente? Porque a necessidade de fazer outras coisas... Por que a necessidade de fazer coisas além dele? Por que ele nos criou? Vocês já pararam para pensar? A filosofia e a teologia, ela tem tentado responder essa pergunta por séculos. Muitos estudiosos aí tentam responder de fato, né? Mas a resposta, ela nunca é satisfatória. Então, eu já ouvi falar, fomos criados para a glória de Deus. Sim, isso não é uma mentira, né? De fato é. Mas, quando a gente olha para a graça, essa explicação, ela se torna uma resposta simplória. Sabe por quê? Porque tudo que eu fazia... Eu tenho 4 minutos? Ah, não. Tudo que eu fazia... Meu Deus! A filosofia acrescenta, Deus criou todas as coisas porque quis compartilhar as suas virtudes. Aí tem fomos feitos para a glória de Deus. Aí a filosofia diz o seguinte, fomos criados para compartilhar as virtudes de Deus. E vê-las refletidas, e Deus ver elas refletidas, as virtudes dele em nós, tá? Tem uma linha da filosofia que fala isso. Deus amaria a criação porque nela se vê espelhado. Então nós fomos feitos porque Deus queria ver em nós a glória dele. Essa é a conclusão, é a que muitos chegam. O maior ato de egoísmo de Deus. Eu vou fazer um monte de ser humano para que eu possa ver neles a minha glória. Vocês acham que o Deus da graça precisa disso? Um Deus que ama a si mesmo e que busca ser amado por suas criaturas. E daí surge essa ideia distorcida de que precisamos ficar adulando Deus. Dizendo que ele é lindo, que ele é maravilhoso, especial, para que ele fique feliz com a gente. Ai, Senhor, eu te amo, eu te glorifico, te exalto, te adoro. Eu faço isso, gente. Eu converso com Deus hoje muito mais brother. Cara, obrigado, Senhor. Eu andei de avião essa semana, gente, eu quase surtei. E se não fosse eu saber que Deus estava me pegando no colo, eu não ia conseguir. Mais a ajuda da Aninha, querida, que me ajudou ali na questão da consciência. Então, assim, e daí surge essa ideia distorcida de ficar adulando Deus, e isso faz com que a visão de Deus fique minúscula do que realmente é o caráter dele. É muito raso. O propósito daquilo que ele fez é maior, é muito maior que isso. Vou pular aqui, gente. Lá na nossa série tem uma ministração que eu não lembro o nome, que a gente fala sobre onde Deus está. Então, aí entra onde está Deus. Entra o que eu ia falar agora, então está lá na série. O que a gente acredita com base na ótica da graça? Deus não existe. Nós existimos, as galáxias existem, os vírus existem, as bactérias existem, coisas existem. Deus é. Ele está além das coisas que existem. Se tentarmos olhar para Deus de uma forma empírica, concluída, Deus é isso, nós não vamos encontrar. Deus não é pequeno e não é gigante. Ele está para além das coisas da realidade, as coisas que podem ser percebidas. E muitas vezes nós olhamos as coisas e dizemos, Deus está aqui, Deus não está aqui. É o tal da fala, isso é do mundo, isso é de Deus. Pelo amor de Deus. Estamos em Marte. Então, não encontro Deus no horizonte das coisas, mas no horizonte do... Naya fala muito, do sentir, do sentido. Deus é assim para além da física. Dele veio tudo o que vemos, conhecemos, sabemos e coisas que ainda nem sabemos. Paulinho, cara, alguém tirou o Paulinho dali. Eu estou finalizando. Estou finalizando. E aí o ponto-chave do que eu quero falar. Por que nós fomos criados? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles existem. E essa comunhão deles, eles existem desde a formação do mundo.
e existe uma palavra, que essa comunhão deles três, ela é chamada de pericorese. Lá na série outra que a gente fez, a gente falou sobre isso, que é uma dança de amor, uma dança em roda. Ele compartilha com a criação daquilo que ele é. Então Deus não quer dar o raso para a gente, Ele quer dar tudo que Ele é. Então Ele é amor, Ele é doação, Ele é interrelacional, Ele tem conexão. Essa é a natureza. E é nessa conclusão de tudo, nessa rede de interrelações, que vemos o organismo vivo da criação. Não uma máquina de simples funcional. Somos uma máquina de converter as pessoas, porque Deus é só da Igreja Universal daquilo. E para isso que Deus derrama o seu amor, para que tudo que Ele criou participe dessa comunhão. Nesse sentido, sim, Ele está em todas as coisas, mas não para ser reduzido a elas, e sim para que possamos compreender o seu caráter. Paulo diz que Deus, rico em misericórdia, nos incluiu na história de Jesus. Nós estávamos mortos e Ele nos ressuscitou junto com Jesus. Isso já aconteceu e isso está dispensado a todos nós. Isso não pode ser por mérito, mas por amor e bondade. Salvos pela graça por meio da fé. E fé em grego é pistes, que quer dizer fidelidade. Então nós somos salvos pela graça não pela nossa fidelidade, mas pela fidelidade de Jesus. Por isso é inútil tentar conquistar e agradar a Deus por meio da nossa barganha a favor divino. Afinal, se nós estávamos mortos, o que morto faz? Nada. Paulo diz ainda que estávamos mortos e fomos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Existe uma versão dessa de Efésios 2 que eu li para vocês, que é na Bíblia Transformada, que fala que somos poemas de Deus. E existe até uma igreja aqui que é chamada Poema, né? Que poema quer dizer a ideia de algo feito pelas mãos, pela obra do Criador. E quando Deus cria o homem, o que Ele faz? Tudo era bom, mas quando Ele fez o homem, nossa, é muito bom. Deus ficou assombrado com o que Ele tinha feito. Então, era perfeito o que Ele fez. Nossa! E a tradução de poesia, poieu, é fazer. Deus fez, e o que Ele fez era muito bom. Esse é o Espírito de Deus em relação a tudo que Ele faz. Assim, Ele compartilha aquilo que Ele é. E para essa compreensão que somos chamados, para entender o nosso valor, o significado da nossa existência, o valor e a gente só consegue entender o valor do outro. Sabe aquela pessoa mais chata que tem na sua vida? A gente só consegue entender um pouquinho do valor do outro quando a gente olha pra gente, se sentindo não merecedores, mas merecido de tudo que o Senhor conquistou. No passado, a visão de Deus era muito primitiva. Antigo Testamento, Deus era muito operacional porque era o que o povo precisava naquela época. Ele estava ali para fazer coisas, realizar milagres, abrir mares. Mas à medida que a própria humanidade foi crescendo na compreensão do seu valor, do valor da vida humana, o valor de Deus muda. Ele passa de operacional para um Deus relacional. Então Deus muda sim. Ele muda a partir de que ele entende que a sua graça pode ser expandida muito mais do que nós limitamos a graça. Então ele muda sim, e a gente vai trazer na série vários textos bíblicos para mostrar para vocês, compartilhar com vocês. Isso foi um escândalo para mim também, de que a lei é mutável, ela muda sim. A partir do momento que eu desumanizo o outro, a partir do momento, inclusive, tá terminando, Paulinho? Um Deus que se revelou de uma forma mais intensa, mais profunda, mais ampla, quando Ele se relaciona com a gente através de Jesus de Nazaré. Essa forma de entender Deus é semelhante à maneira como nós nos relacionamos com os nossos filhos. Então, lá quando Deus se apresentou, era o leitinho. Agora nós já temos a solidez em Jesus Cristo. Até que se tornem independentes. Por isso vemos muitas vezes a Bíblia mostrando Deus mudando de ideia. E por mais estranho que pareça, é exatamente isso que acontece. Essa mudança sempre teve um propósito: ampliar o alcance da sua graça e misericórdia, trazendo o maior número de pessoas para
viver uma vida leve, de salvação, sem condição, sem uma condição de morte. Em Isaías, Antigo Testamento, 43:18 diz: não fiquem lembrando das coisas do passado, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma nova coisa, agora mesmo ela está surgindo. Será que vocês não percebem? E por fim, eu quero falar de uma história bem breve de Jesus. Está lá em Marcos 7:24, onde Jesus estava indo para... Eu não vou poder ler, mas Jesus estava indo para uma cidade e ele falou assim, eu quero descansar, não quero ver ninguém, então eu não vou falar com ninguém. Aí chegou uma mulher e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Essa mulher era uma mulher pagã, ela não era do povo de Deus, e ela diz o seguinte... vou ter que ler, peraí. Ai, meu Deus, peraí. Ela era uma mulher cirofenícia e ela diz o seguinte, tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, Jesus não queria. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus e ele veio e se ajoelhou aos pés dele e disse... ela disse, essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pediu a Jesus que expulsasse os demônios de sua filha. Mas Jesus lhe respondeu, deixe primeiro os filhos se fartarem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher, por causa desta palavra você pode ir e o demônio já saiu da sua filha. E aí muitas vezes eu peguei esse versículo e falei, nossa, como Jesus é, nossa, estúpido. Nossa, excluiu a pessoa e tal. Só que a gente não consegue ver Jesus como um ser humano normal, cansado. Ele tinha um cronograma, que a gente também vai trazer aqui, para não atender essa mulher. E sabe o que essa mulher fez? Ela quebrou o plano estratégico de Jesus. Gente, ela quebrou o plano. Existia um tempo para Jesus acolher os que não eram da sua religião. E ela quebrou. Deus mudou, Jesus mudou de ideia aqui. Jesus foi lá, curou ela revolucionou a agenda de Jesus, porque ela falou. Ela respondeu para Jesus. Então, Deus, Jesus, eles quer esse relacionamento. Por isso que o Paulinho fala, Deus, se tu descesse aqui, eu te quebrava a cara. Foi o dia que Deus realmente transformou a vida do meu marido. Porque ele revolucionou a agenda de Deus naquele dia. Então, Deus está disposto a mudar de plano para derramar a sua graça, a sua misericórdia. O que fica dessa história é, eu preciso compreender de fato qual é o caráter de Deus. E ele não é o meu. Por isso que a gente fala aqui no Graça, que Deus não tem prazer em ser rígido, ele tem prazer em ser bondoso. Ele se alegra em mudar os planos quando oferece espaço para mais gente entrar, para a graça dele se manifestar. Por isso que aqui no Graça não vai ser um lugar, é um lugar para todos. É um lugar para quem quer. Vocês vão ver gente aqui na frente que em muitos lugares tem que ficar no último banco. Não pode vir cantar, não pode vir pregar. Só que nós escolhemos não viver com base nesse tipo de caráter de Deus que não é o Deus que Jesus chamou de Pai. Essa ideia transforma a maneira como a gente nos vê e como a gente vê o outro. Nos faz entender o nosso valor e o valor do outro. Então é assim que nós abrimos a nossa série dos 17 capítulos, 17 episódios. Eu fiz muito corrido, a gente vai ter que deixar uma música só no louvor, me desculpa, né? Mas assim, é isso, gente. Para nós tem sido assim Eu falei ontem para Amanda, eu disse, Amanda, eu tô aqui dentro do meu quarto chorando, porque eu achava que eu entendia da graça. Corta? Mas a gente não tem como entender. Não tem como. A gente condena, a gente julga, a gente determina o tipo de Deus que faz bem para o nosso ego. E a gente tem desconstruído isso em nós, sabe? E isso é a coisa mais deliciosa que tem. Nós não estamos aqui para condenar absolutamente ninguém, mas nós não vamos parar de falar desse Deus que nos libertou de fato
né, de realmente nos amar e nos transformar da maneira com que eu olho para o Paulinho, às vezes eu digo, tu tinha que ter se transformado isso. Isso aí são questões morais, que faz bem para mim dentro da minha casa, né? Mas não é o que, talvez não é o que Deus está pedindo para ele. Então, a gente vai falar muito sobre muitos assuntos que talvez seja até tabu. Quando eu cheguei nessa série, eu me escandalizei com algumas coisas, porque eu condenei muita gente com esse livro aqui. E o que a gente quer agora é desmistificar tudo isso. Eu acho que é mudar esse conceito de um Deus que é tudo isso aí que eu falei durante, né, que a gente constrói aí. Amém?